Olá, boa noite, quer dizer, boa tarde, né? Boa tarde no Brasil. E aí, como é que vocês estão? Vou aqui tomar minha aguinha. Hoje a gente tem um tema super importante, né? Nosso tema de hoje é comparação. Comparação dentro da academia, comparação com outros estudantes, né? Comparação consigo mesmo. Enfim, hoje a gente vai bater um papo muito interessante, muito pessoal até. Eu criei uma certa resistência, né, para falar sobre esse assunto, porque a comparação ela vai além da academia, né? Aqui quando eu falo academia, eu falo de universidade, de institutos de pesquisa. Então, eu criei essa resistência para falar desse assunto comparação hoje, porque geralmente a comparação ela não tá só dentro dessas universidades, desse instituto. Uma pessoa que se compara, ela não vai se comparar só ali, ela vai se comparar fora também. Mas o que acontece? A academia ela é meio que um amplificador, né, dessa comparação. Porque a gente vê que dentro da academia, né, dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa, a gente vê que isso ela já é, de certa forma, muito... Ela é amplificada porque você tem a questão da competição, porque muitas vezes é dito explicitamente pelo seu orientador, o seu supervisor, né? Ele mostra, ele implicitamente mostra essa comparação com você e outros estudantes, né? Ou você mesmo faz, ou estudantes entre si eles acabam fazendo. Então, a comparação dentro da universidade ela é muito mais amplificada. Mas geralmente quem se compara dentro, em menor grau ou maior grau, ela vai se comparar fora também, né? E uma coisa que eu acho que tem que ficar claro é, boa noite, Rodolfo. Uma coisa que tem que ficar claro é a comparação excessiva, ela não é normal, né? A comparação negativa, né, excessiva, ela não é natural ou ela não é normal. E cada pessoa tem um motivo para estar se comparando, né? Então depende muito da história de vida da pessoa, aquelas coisas que ela viveu, a interpretação que ela deu para as coisas que ela viveu. Então a comparação ela tem múltiplas razões. Eu não tô aqui para dar nenhum tipo de razão, porque, enfim, a minha resistência também para fazer essa live sobre comparação foi porque eu não me considero nenhum especialista nisso. O que eu vim fazer aqui é mostrar um pouco da minha história com comparação dentro da física, né? Em todo esse ambiente e mostrar para vocês o que na minha vida eu fui percebendo ao longo do tempo que a comparação negativa ela já não fazia mais sentido, ela é realmente maléfica, né? Ela acaba, na verdade, bloqueando os nossos resultados, bloqueando aquilo que a gente quer fazer e bloqueia a gente de fazer aquilo bem. Então tá, a comparação ela, de forma geral, ela é amplificada por vários motivos, né? A gente está, por exemplo, no momento das redes sociais, né? A comparação ela foi para um novo nível. Por quê? Suponhamos que você seja uma pessoa do seu bairro e você quis começar a aprender a tocar violão. E você começa a tocar violão e você vê, eu tô tocando violão, meu violão, tô achando interessante, já consigo arranhar aqui a primeira música mais ou menos, né? Antigamente você se comparar talvez com seu amigo que também sabe tocar violão. Só que agora você está no meio das redes sociais. Você não vai se comparar mais só com seu vizinho, você não vai se comparar mais com só seu amigo. Você vai se comparar com outro rapaz que toca, ou mulher que toca violão muito bem. E você vai ver aquilo, você vai achar que você nunca vai conseguir, porque aquela habilidade está muito aquém do que você tem. E você não tem nenhum parâmetro daquela pessoa, porque você não sabe a história, você não sabe como ela fez para coisar o violão, o que é que ela tem de diferente para conseguir aquilo. Então, as redes sociais elas levaram a comparação para um outro nível, né? Então, qual vai ser o limite? Você vai se comparar com a pessoa que melhor toca violão no mundo, se ela estiver na internet? Então, é uma coisa para se pensar, né? Claro que também tem a questão da pressão social, porque a gente tem uma pressão social do que é o bem-sucedido, então a gente tem uma ideia do que seria ser uma pessoa bem-sucedida. E quando a gente vai por um caminho que dentro da sociedade aquilo não parece ser uma pessoa bem-sucedida, a gente acaba se comparando com pessoas que estão dentro desse padrão, não é? Então, como eu já falei também, essa questão da academia, dentro da academia, né, as universidades, institutos de pesquisa, isso também é amplificado. E como você se compara também,
né? Depende muito também da sua história de vida. Cada pessoa tem o seu sabotador. É por isso que eu não posso chegar aqui e dizer você se compara por isso, isso, isso e aquilo. Porque depende muito de como você se vê e como você vê ao seu redor, né? As interpretações que você faz. Então não tem como eu dar uma ideia aqui pra você por que é que você se compara, né? E a minha história com comparação, como foi, né? Dentro da física, né? Eu me comparava muito, né? Eu me comparava muito quando eu comecei a graduação, né? Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando é que eu me comparava? Então, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando minha colinha, né? Pra não esquecer de nada, né? Todos os dados importantes para vocês. Então, eu me comparava quando eu não conseguia fazer um exercício e eu via que o meu colega, a minha colega conseguia fazer um exercício. E eu falava, por que eu não tô conseguindo fazer esse exercício e o outro tá conseguindo fazer? Eu me comparava quando uma pessoa entendia um conceito mais rápido do que eu. Ah, tal pessoa ali tá entendendo aquele conceito muito mais rápido do que eu e até agora eu não tô entendendo isso aqui. Por que eu não tô entendendo isso tão rápido quanto meu colega? Né? Eu me comparava com pessoas que faziam anotações em eventos. Eu, tipo, chegava, às vezes tinha palestra que eu não entendia nada, às vezes nem o título. E eu vi uma pessoa do lado, elas estavam fazendo anotações, né? E eu me comparava. Por que as pessoas estão entendendo, estão fazendo anotações e eu não estou fazendo? Né? Para vocês verem o nível que era da minha comparação. Né? Então, eu também me comparava quando eu via pessoas que já publicavam artigos, eu não tinha publicado, né? Eu também comparava habilidades técnicas. Na época da graduação eu não sabia programar. Lá pro final que eu comecei a programar em Python. Então eu me comparava, por que pessoas têm certas habilidades que eu não tenho? Tipo programar, né? Programar em Python, como se a pessoa fosse nascer com essa habilidade, né, gente? Enfim, então eu me comparava quando a pessoa tem aquela habilidade que eu não tenho. Eu me comparava com a rotina de estudos dos outros estudantes. Tipo, por que aquela pessoa consegue estudar de madrugada e eu não? Eu nunca consegui estudar de madrugada. Se pegar o meu curso de graduação inteiro, acho que foi umas 2 noites que eu virava, né? Observe o tipo de comparação que a gente faz. A gente tá fazendo comparação com um hábito que no final das contas ele não é saudável, né? Então eu me comparava por que a rotina daquela pessoa de estudos é diferente, porque ela estuda tantas horas, porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. Então era uma coisa também que eu me comparava, né? Eu me comparava quando alguns estudantes ganhavam prêmios em apresentações, né? Então, porque fez um post, uma apresentação oral, eu ganhava prêmio. E eu sempre considerei que eu apresentei bem, né? Eu sei que eu tenho essa habilidade para apresentar bem, mostrar os meus resultados. E eu falo, porque as outras pessoas estão ganhando prêmios e eu não? Então, isso perdurou por um tempo, durante toda a minha graduação, essa questão da comparação. Até que teve um momento ali pro final da graduação, que eu tava começando a pandemia. Claro que teve inúmeras coisas que a pandemia foi negativa, eu não tenho o que dizer aqui de coisas positivas disso. O que tem foi que eu acabei me deparando comigo mesma nesse meio tempo. E nesse meio tempo eu tinha menos pessoas para me comparar, eu estava num ambiente que era menos comparativo, né? Eu também estava numa área, né? Eu estava fazendo machine learning para predizer materiais, então era uma área também que não tinha muita gente trabalhando nisso, do meu instituto que eu conhecia. Então eu estava num ambiente que ele era menos propenso à comparação. E eu percebi o quanto eu comecei a trabalhar de forma mais tranquila e quanto eu comecei a produzir mais também, né? Porque quando a mente está tranquila, a gente produz mais e a gente faz bem mais bem feito, né? E aí eu percebi, caramba, nesse processo de desenvolvimento pessoal, quando eu não tô me comparando, na verdade é no momento onde eu tô na minha plena potência. E então era uma coisa que eu tinha que trabalhar, né? Era uma coisa que eu tinha que trabalhar que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então no final dessa live vocês vão entender o meu processo, como é que hoje eu me comparo muito menos do que eu me comparava no início, né? Então então eu me deparei com isso, vi que eu tinha que estar nessa plena potência e assim, o mundo ele não para de girar. A realidade não foi feita para agradar a gente. Eu não posso me isolar de um ambiente que eu vou me comparar menos para poder produzir. Na verdade, eu tenho que mudar mesmo. Tem uma frase, eu esqueci de quem é, mas eu tinha visto uns dias atrás, né? Quando você não pode mudar o meio, mude a si mesmo, né? Então, eu tinha que mudar a mim mesma. Eu tinha que entender por que essa comparação. E aí, para você entender a sua comparação, de onde ela vem, na verdade, a razão, isso aí é com você, com o processo que você se considerar melhor para o seu desenvolvimento pessoal, terapia, enfim, ver o relato de outras pessoas, ver que relato você se identifica mais para poder analisar isso, tá bom? Então, eu vou falar aqui para vocês coisas que me ajudaram, né? A primeira a comparação, ela pode ser benéfica, né?
ela pode ser benéfica quando a gente usa a comparação para se inspirar, né? Não para se diminuir. Então, você tem a comparação inteligente e a comparação não inteligente. Então, quando você olha para aquela pessoa que faz determinada coisa, eu vi que, poxa, eles conseguem resolver tal exercício daquela forma, ou eles conseguem apresentar dessa forma aqui. Eu olhar e falar, por que é que eu gostei daquilo que eu vi naquela pessoa, né? Eu quero realmente aquilo, né? Se eu gostei daquilo que o meu colega de física está fazendo, então eu vou usar isso para me inspirar, né? E não para me diminuir. Então, e claro, depois que eu listar tudo isso aqui para vocês, não é um processo assim, né? Racionalmente, e agora eu parei, amanhã já parei de me comparar, né? Mas é um processo lento. Você tem que, a todo momento que você se comparar novamente, você tem que voltar atrás e pensar por que eu tô me comparando. Enfim, vou citar aqui as coisas que você pode pensar no momento para fazer ter um comportamento diferente. Né? Então, esse é o primeiro. Você pode fazer sim uma comparação inteligente e usar aquilo para se inspirar, né? A segunda coisa assim que abriu a minha mente é o ser humano, ele tem muitos aspectos. Então, imagina que você está vendo um colega que ele resolveu um exercício de uma determinada forma e você achou que aquela forma dele resolver era melhor do que a sua e você já está se comparando porque você não resolveu o exercício da mesma forma. Cada ser humano tem diversos aspectos, né? Isso vem de tudo que ele já viveu desde quando ele nasceu. Você gostaria, só para ter aquele mesmo resultado daquela pessoa calçar os mesmos sapatos que ela? Você gostaria realmente de ter vivido cada coisa que ela viveu na vida dela para poder ter aquele mesmo resultado? Porque assim, aquele resultado não é isolado, gente. Não é isolado. Aquele resultado, os seus resultados, o resultado daquela pessoa, ela é um produto, ela é realmente um resultado de tudo aquilo que ela é e do que ela viveu, entendeu? É tudo uma construção. Então você tem que lembrar que quando você olha um resultado de uma pessoa, aquele resultado ele não é isolado. Então você vai querer trocar, você quer trocar a sua vida, você quer trocar tudo que você já viveu puro daquela pessoa, porque para obter exatamente aquilo, você tem que ter passado por todo esse caminho, entendeu? Mas claro, mesmo que seja uma habilidade técnica, né? Você pode adquirir aquela habilidade técnica também, né? Tudo existe um método de aprendizado. Se você pode usar, como eu já falei da primeira vez, né? Usa para se inspirar, por exemplo, a pessoa sabe programar, você não, e você sabe que programar é importante. Usa aquela pessoa para se inspirar e começa a fazer também. Tem método, você também pode aprender, tá? Então é isso. Você quer calçar os mesmos sapatos para ter aqueles mesmos resultados? E cada também história de vida leva a dificuldades diferentes, né? Você tem suas dificuldades, aquela pessoa tem a dela. E cada pessoa acaba tendo um sabotador diferente. Então, às vezes você tá comparando, por exemplo, o jeito que aquele estudante, o seu amigo, sua amiga tá fazendo aquele exercício de física, porque você tem determinados sabotadores, determinadas dificuldades e talvez aquela pessoa também esteja vendo algo em você que para ela é difícil de lidar, né? Então você tem que lembrar que você tem todos esses aspectos, né? Sua vida tem diferentes jogos, né? Você tem o jogo dos relacionamentos, da sua carreira, da sua família. Então você vai realmente limitar o seu sucesso ao jeito que a pessoa faz uma coisa diferente da sua, né? Tem diversos jogos. Você vai querer trocar todos esses jogos pelos jogos das outras pessoas, né? Outra coisa que ela é um pouco mais severa, mas que ajuda muito também sempre vai ter alguém ou pior ou melhor que você em determinada habilidade, tá? Isso não te faz menos competente ou mais competente. Por exemplo, como eu citei do violão, né? Se você sabe tocar violão, vai ter alguém que vai saber tocar menos do que você e outros que vão saber tocar mais, né? E por causa disso você vai se inferiorizar? Não faz muito sentido, né? Se a gente leva pro racional. Então, outra coisa também que eu percebi, até nesse período, como eu falei antes, né, nesse momento que eu estava num período que eu não estava num ambiente de muita comparação, é o seguinte: grava isso na sua cabeça. Quando você foca nos talentos das outras pessoas, você enterra os seus. Às vezes eu gastava tanto tempo me comparando com o jeito que a pessoa faz o exercício, a pessoa ter feito um exercício ou não, a pessoa ter aprendido aquele conceito mais rápido ou não, a pessoa, sei lá, já ter publicado o artigo ou não, que eu não focava nos talentos que eu poderia adquirir, nas habilidades que eu poderia adquirir. Ou seja,
Por quê? Se você começa a focar nas suas habilidades, na sua forma de fazer as coisas, você vai ter a sua identidade na pesquisa. O jeito de fazer a pesquisa vai ser o jeito que você faz, entendeu? E a ciência, ela precisa mais disso. Ela precisa mais disso, porque a gente está também no momento da ciência que ela está uma coisa, por incrível que pareça, ela está um pouco técnica, né? Pela questão da produtividade, chegou um momento que eu tenho que produzir, que a coisa está ficando um pouco técnica. Então, os cientistas eles estão deixando de usar, de fazer muitas vezes, de usar realmente a criatividade, né? E a personalidade para ter realmente, como seria em português, uma mudança de paradigma mesmo, né? Dentro da ciência. Então, quando você focar nos seus talentos, você vai levar a sua personalidade para dentro da ciência. É isso que a ciência precisa, entendeu? Não é que você fique replicando coisa que todo mundo já faz, do jeito que as pessoas já fazem, tá? E você só vai saber como você é como cientista se você parar de ficar se comparando e perdendo tempo com isso. Ok? Então, muito interessante. Deixa eu ver o que o Rodolfo colocou aqui. Excelente esse argumento. Nem mais que argumento foi, viu, Rodolfo? Porque eu já falei tantos aqui. Cada um tem sua história de vida e seu método para alcançar um resultado. Pois é. Então tá. Outra coisa importante também. Qual é o limite da comparação? Qual é o limite? Porque assim, eu comecei me comparando lá na graduação, né? Como era focado naquele negócio dos cursos, o outro faz o exercício melhor do que eu, o outro fez o exercício que eu não consegui fazer, o outro já publicou um artigo, aí pronto, pulou. Aí você vai pro mestrado, você já tá numa coisa mais avançada, né? Na época eu não me comparava tanto. Mas aí você sempre vai procurar alguma coisa a mais para se comparar, né? Agora porque a pessoa escreveu uma tese, uma dissertação melhor do que eu. Aí vamos supor que você conseguiu escrever uma dissertação boa. Qual vai ser o próximo passo da comparação? A comparação, ela não tem fim. Se você não dá um basta, ela não tem fim. É como o exemplo do violão que eu te dei. Você conseguiu fazer uma música com violão. Aí você viu e se comparou com aquela pessoa que faz 2 músicas. Aí você não, eu tenho que fazer também e tal. Aí você consegue tocar 2 músicas. Aí você vai ver que uma pessoa, além de tocar 3 músicas, ela faz de um jeito assado, coloca um violão de um jeito diferente, colocou a personalidade dela lá. E você tenta replicar aquilo, né? E aí, isso nunca vai ter fim. Você sempre vai, na sua vida, alcançar uma coisa e aí, a partir daquilo ali, você vai se comparar com uma coisa maior. Alcançou aquilo ali, vai se comparar maior. Então, a comparação não tem limite, né? Então, você que tem que dar o basta nisso, né? Então, quando eu percebi isso também, isso foi realmente uma abertura de mente, né? Porque a comparação, ela nunca termina. Se você não dá um basta, ela não tem limite. A outra coisa né? A última dessa live, gente, o que eu vejo que o povo faz live, eu faço live curta, viu? Eu faço live curta, porque eu vejo aqui a galera na internet, é quase 1 hora, e eu aqui, 15 minutos, meia hora, eu já tô terminando, viu? Enfim, objetividade, né? Espero não estar falando rápido demais também. Enfim, a última coisa o que você se compara, você realmente quer ter? Ou você quer realmente ser? Né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, eu quando estava na graduação, eu ficava pensando nos estudantes que já estavam estudando no exterior, desde a graduação. E eu ficava, por que eu não fiz isso? E me comparando com os estudantes que tinham, por exemplo, tinham feito experiências, que nem aquele programa Ciências Sem Fronteiras, que eles tinham uma experiência no exterior. Eu falava, por que eu não fiz isso? E me comparando com os outros estudantes, por que eu não fiz isso? Mas não era uma comparação inspiradora, era uma comparação de inferiorização, de tipo, como é que eu não fui e ainda não fiz? Como é que eu não tive essa coragem? Então, na época, eu até apliquei para algumas... Não apliquei, né? Eu mandei e-mail para algumas faculdades do exterior, perguntando e tal, e aí? Já comecei meu curso de física, tô na metade, quero mudar aí pro exterior. Tem como? E muitas disseram não tem como. Né? Não tem como, você já começou enfim, tudo era não. E aí, olhando hoje para isso, eu me pergunto, beleza, eu me comparava, mas era isso mesmo que eu queria? Né? Na verdade, não, porque eu tava colocando a barra, né, lá em cima, porque eu vi os outros estudantes fazendo. Não era no sentido que eu não queria, mas eu estava preparada, era realmente o melhor momento para isso? Não era. Eu queria, mas não era o melhor momento. Não era o melhor para mim no momento,
né? Então, quando você olha para uma pessoa e você vê aquilo que ela quer, você se compara com um estudante, presta atenção se é isso mesmo que você quer, se você está preparado para ter isso ou ser isso. Às vezes a gente se compara porque a gente acha que aquilo ali é importante, mas pode não ser importante para você, né? E aí foi isso. Foi um período longo em que eu analisei todas essas coisas, né? Eu fui olhando os meus colegas, eu fui reconhecendo também a minha história de vida, entendendo como eu sou como pessoa, enfim, aqui pode estar parecendo um papo de coach, né? Mas a psique humana é curiosa, né? Então, é isso. Foi nesse processo, foi um processo lento, né? A comparação, ela não se elimina, né? Quer dizer, eu não eliminei ela 100%. Né? Hoje em dia eu faço uma comparação mais inteligente, como eu disse antes, mas eu não eliminei 100%. Mas eu tenho certeza, né, que hoje eu levo uma vida muito mais tranquila dentro da carreira científica porque eu diminui muito a comparação. Né? E foi aos poucos, foi entendendo isso que eu falei para vocês, foi internalizando essas coisas, né? Refletindo, vendo outros relatos, como vocês estão vendo o meu relato hoje, porque isso também é importante. E foi dessa forma que as coisas foram melhorando, né? Tá, Aldo falou, tô gostando muito desse ritmo e tempo de live, obrigada. Os temas são excelentes também, legal. É isso, quando você comentou isso aí, né? Os temas são excelentes. Como eu falei no início, eu estava resistente de trazer esse tema, porque é um tema que eu não sou especialista, enfim, era só para trazer a minha história. É também porque a gente acaba trazendo um pouco da fragilidade, né? Eu trouxe aqui exemplos do que eu me comparava. E dentro da academia, muitos temas são poucos discutidos, né? Por isso que eu criei esse perfil aqui. Mas a comparação, para mim, ele está entre um dos que é ainda menos discutido. Por quê? Quando você vê um professor chamando o outro de burro, por exemplo, ou qualquer outra coisa, um aluno criando qualquer contenda, ou quando eles colocam muitas coisas que você não consegue dar conta e você fala, isso é desumano, a academia é desumana, a academia é tóxica, mas você nunca vai chegar pro seu colega e vai dizer, poxa, velho, me comparo muito. Eu me acho menos capaz, menos competente que fulano. Eu me acho menos capaz e menos competente que você. Ninguém vai chegar para dizer isso, né? Então, não existem muitos relatos que as pessoas possam que elas possam ouvir e que possam ver que alguém superou aquilo e ver também que não é apenas ela que está passando por isso, né? Porque às vezes a pessoa ela se isola, ela não fala disso para ninguém, ela acha que ela é o último, enfim, que todo mundo tá se dando bem, ela não, né? Então, por isso que eu decidi trazer esse tema hoje, mesmo com resistência. E eu espero que ajudem os estudantes, essa live vai ficar salva, né? Ajude os outros que estão chegando aí depois no meu perfil. É isso, galera. Por hoje é só. Acho que não tem mais comentários, né? Não tem mais comentários. Legal a participação de vocês. Bacana. É isso, então tá bom. Valeu e até a próxima. Tchau.